Então, amados irmãos, vocês já pensaram nisso? Porque no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 18, afirma que Yud Rei Vav Rei, o YHWH, o Pai de nosso Mashiach, ele nunca foi visto por nenhum anjos e por nenhum profetas. Os viram. Você já pensou nisso? E quem na verdade é Yud Rei Vav Rei, o YHWH, que na verdade os profetas viram, assentado sobre um alto e sublime trono. E tinha anjos à sua direita e anjo à sua esquerda. Será que existe alguma contradição nisso? Como vamos desatar esse nó? Ele foi visto ou ele nunca foi visto? No Novo Testamento, está afirmando, porém os discípulos do nosso Mashiach, que o pai dele, Yud Rei Vav Rei, YHWH, nunca foi visto, nem por anjos e nem pelos profetas, porque ele é invisível. Porém, no Velho Testamento, já afirma que Yud Rei Vav Rei, o YHWH, ele foi visto assentado sobre um trono. Existia anjos, estava tanto na sua direita como na sua esquerda. Como vamos desatar esse nó? Como vamos desatar esse nó? Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, Shaul, nessa tradução Paulo, ele afirma que, porém, Yud Rei Vav Rei, o pai do nosso Mashiach, Yahushua, ele é invisível, e que ele é só visto e adorado através do seu filho, que é Yud Rei Vav Rei. E além do mais, é mostrado que o filho cumpre toda a vontade do seu pai. Porque o filho, que é a imagem do pai, que é invisível, do Yud Rei Vav Rei invisível, ele é o criador de todas as coisas. Será que existe alguma contradição nisso? Não, irmãos, não existe, viu, irmãos? Na verdade, nós temos muitos irmãos que, na verdade, estão com o nome do nosso Mashiach e o nome do nosso Criador. Mas ainda não entendeu a Bíblia. Porque no Novo Testamento afirma que ele é invisível e que ele nunca foi visto, nem por anjo e nem por profeta. E ninguém pode ouvi-lo. E no Velho Testamento os profetas confirmam que viram ele assentado sobre um alto e sublime trono. Olha, nós vamos desvendar esse nó, tá bom? Vou entrar no texto para não ficar muito longo. Olha, na verdade sim, tá? Isso aqui é só uma pincelada que vai ser apresentado nesse vídeo. Mas se você quiser entender a fundo sobre esses assuntos, nós temos os manuscritos de nossas irmandades primitivas, que é do 1º século, que a Igreja Católica não incluiu na Vulgata Latina, da qual hoje temos as traduções, que é a Bíblia. Olha, esses manuscritos estão todos aqui abaixo da descrição, tá? E ali também tem nosso WhatsApp do nosso grupo. Nós temos estudo todos os domingos às 21 horas.
todas as quartas-feiras, às 21 horas. E também temos todas as sextas-feiras, às 21 horas. Tá bom? Estou chegando no texto aí. Entra lá, abaixo da descrição, tá lá o número do nosso WhatsApp e faz parte do nosso grupo aí. Assim nós vamos aprender com você, com vocês, e também dentro do nosso humilde conhecimento, vamos passar algumas coisas para vocês também. Tanto da Bíblia, examinando a sua etimologia, os seus originais, como também desses manuscritos, tá bom? Tô chegando então no texto. Um momentinho aí, chegando. Olha, é interessante, olha, aquilo que eu afirmei vocês, ó. Olha bem claro aqui, ó. Evangelho João, né? Yahu Hanan, né? Do Evangelho João, capítulo 1, versículo 18. Está escrito aqui: e o de rei Vav-rei, que está Deus, né? Nunca foi visto por alguém. Então, na verdade, está afirmando aqui que o de rei Vav-rei, o pai do nosso Mashiach, Yahushua, ele nunca foi visto por alguém. E ainda é afirmado nesses manuscritos, que não foram inclusos na Bíblia, que anjos nenhum viram ele, e nem pode ele ser visto por anjos, e nem por nenhum profeta, mas é somente através do Filho. Então, e o de rei Vav-rei, que está Deus, nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quer dizer, é através do Filho que o Pai é revelado. Através do Mashiach Yahushua, que o Pai, que é invisível, que nunca foi visto, é revelado. Só que, na verdade, amados irmãos, em Yeshayahu, ou Isaías, capítulo 6, versículo 1, ele afirma que o de rei Vav-rei foi visto por ele, assentado sobre um alto e sublime trono. E se você continuar mais, vai ver que tem anjo à sua direita e à sua esquerda, ao seu redor. Será que existe alguma contradição nisso? Não, eu vou mostrar para vocês, se eu estou lendo um texto aqui, para vocês compreender direitinho aonde eu quero chegar. Então, na verdade, Isaías, capítulo 6, versículo 1. Diz o profeta Yeshayahu, nessa tradução Isaías: e no ano que morreu o rei Osias, eu vi e o de rei Vav-rei de Sabaote, assentado sobre um alto e sublime trono. Aí, irmão, como é que fica? E agora, como é que vamos desvendarmos esse mistério? Porém, no Novo Testamento é afirmado que o Pai do nosso Mashiach, ele nunca foi visto por alguém. Porém, aqui, em Isaías capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, Isaías, ou Yeshayahu, ele afirma que ele viu e o de rei Vav-rei de Sabaote, assentado sobre um alto e sublime trono. E se você prosseguir, porém, em outros contextos, vai mostrar que tem anjo à sua direita e sua esquerda. Ô, irmãos, eu vou deixar claro aqui, eu tenho um diagrama, esse diagrama vai desvendar clarissimamente para nós esse enigma aqui, tá bom?
Olha, eu quero ler uma passagem aqui, onde o nosso próprio Machia, ele afirma aqui, tá? Ele afirma para os seus discípulos. Olha, Matitiahu, ou Mateus, né? Capítulo 11, versículo 27. Diz o nosso Machia: todas as coisas foram entregues por meu Pai, me foram entregues pelo meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha, irmão, bem claro, está aqui em negrito. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Quer dizer que anjos não conhecem o Pai, nunca viram o Pai. Profeta nunca viram o Pai. Quem está afirmando aqui é o próprio nosso Machia e a Rúshua, afirmando. E quem é realmente aquele do Velho Testamento, Yud Rei Vav Rei, que o profeta Yeshayahu, nessa tradução, afirma que viu, assentado sobre um alto e sublime trono. Existe alguma contradição nisso? Não, irmão. Vai ficar claro. Aguenta um pouquinho, esse vídeo vai ser curto, tá? Eu vou ler mais uma passagem aqui, ó. Segundas Crônicas, capítulo 18, versículo 18. Aqui diz o profeta Micaias, ele diz assim: e disse-me mais, ouve, pois a palavra de Yud Rei Vav Rei, aqui está Senhor, vi Yud Rei Vav Rei de Sabaote, aqui está Senhor, assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E agora, irmãos? O próprio Machia diz que ninguém conhece o Pai senão Ele mesmo, que é o Filho. Ninguém conhece Yud Rei Vav Rei, o Pai de Yahushua, senão o próprio Filho, ou senão aquele que o Filho Yahushua quiser revelar, o Pai. E aí, irmãos, existe alguma contradição nisso? Não, olha, vai ficar mais claro isso aí, tá? Vai ficar mais claro. Eu vou ler só mais uma passagemzinha aqui e vou entrar no diagrama, tá bom? Para entendermos clarissimamente isso aí, tá? Isso aqui que tanto mostra na Bíblia e também nos manuscritos que não foram inclusos na Bíblia. Olha, participa do estudo, tá? Nosso WhatsApp está aqui, ó, abaixo da descrição, tá bom? Faz parte do nosso grupo. É 3 estudos por semana, tá bom? Aqui é só uma pincelada, tá? Ó, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a versículo 16, Shaul, porém nessa tradução Paulo, ele também afirma o quê? Que o nosso Machia, ele é a imagem, é ele que revela o Pai, é nele que o Pai é revelado, só nele que o Pai pode ser visto. Aquele que conhece o Filho, ele conhece o Pai. Aquele que tem visto o Filho, ele viu o Pai, porque o Pai é invisível. O Pai nunca foi visto, nem por anjo, nem profeta. E aí, será que o nível da natureza divina de Yud Rei Vav Rei, que é o Pai do nosso Machia e a Rúshua, é outra de Yud Rei Vav Rei do Torá, do Tanar, do Velho Testamento, que foram vistos pelos profetas, por Moisés? Nós vamos entender isso melhor, viu, irmãos? Vou ler a leitura aqui. O qual,
que é o Mashiach, né? Yahushua, é a imagem de Yud Rei, Vav Rei invisível. Aqui está Deus, tá? Na tradução. E está falando que o quê? E o Mashiach é o primogênito de toda a criação. Por quê? Ele é o primogênito. Quer dizer, antes de existir os céus, existir qualquer coisa, porém o Filho, que é a imagem do Pai, que nunca foi visto, é revelado no Filho. Porque o Filho é a imagem do Pai. Olha, na verdade está certo, irmão Mati me disse, no grego, na verdade, está bem claro lá. Eiko. Eiko é imagem. Imagem expressiva. Porém, de Yud Rei Vav Rei invisível, que não pode ser visto, nem por anjo, nem por profeta, e nem por ninguém. E ainda afirma mais que o nosso Mashiach, ele é anterior a toda a criação. Ele estava junto do Pai, ele estava com o Pai. E vai mostrar clarissimamente que o Mashiach, ele cumpre a vontade do Pai, que é invisível. Como? Criando todas as coisas. Aí as coisas começam a existir através do Mashiach e Yahushua, que revela o Pai, que é a imagem do Pai, que é invisível. Aqui diz, porque nele, que é o Mashiach, foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Entendeu, irmão? Olha, eu vou mostrar de um gráfico isso aqui. Eu sei que está dando nó na tua cabeça, mas olha, aguenta um pouquinho, que vai ser bem revelado isso aí. Vai ser mostrado essas duas naturezas de Yud Rei e Vav Rei. Uma é conhecida, é visto pelos profetas, e o outro, porém, é invisível. Nem é invisível tanto para anjos, para Malach, como também para os profetas. Só através do Filho o Pai pode ser revelado e visto. Eu vou ler mais uma passagem aqui. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 12. Vamos ver o que diz aqui, Yahuchanan, nessa tradução João. Ninguém jamais viu Yud Rei Vav Rei, o Pai de Yahushua, o nosso Mashiach. Mais uma vez afirmando, irmão. Irmão, tem várias passagens. Eu só botei aqui para pouquíssima. Simplesmente algumas, só para o vídeo não ficar longo. Então ninguém jamais viu Yud Rei Vav Rei, o Pai de Yahushua, do nosso Mashiach. Aqui está Deus, que está na tradução. Então, irmãos, está muito claro isso aí, tá? Agora, irmão Matibide, me esclarece. Eu vou esclarecer a vocês o que realmente, olha, irmãos, é mostrado, olha, ninguém vai entender o Novo Testamento, essa questão que foi mostrada e muitas outras, se não for através dos manuscritos encontrado em 1945 no Alto Egito, na cidade de Nag Hammadi, nas cavernas. E porém esses manuscritos, ele começou a ser traduzido em 1948 e hoje estão à nossa disposição. Está aqui embaixo aqui da descrição. Lá também está o nosso WhatsApp. Faz parte do nosso estudo para você entender melhor, tá bom? Então, na verdade, lá mostra o quê? Que, na verdade, teve uma época que Yud Rei Vav Rei, o Pai de Yahushua, que é invisível, que ele, na verdade, não pode ser visto nem por nenhum anjo e nem por nenhum profeta, a não ser através do Filho, mostra clarissimamente que ele, na verdade, é o invisível, o incognoscível.
ele era inominável, porque ele encontrava em silêncio e repouso. Aqui está sendo mostrado através do número 0, tá bom? Está sendo aludido aqui através do número 0. E diz que ele se despertou. Quando ele se desperta, diz que vem, em grego bíblico, vem a protenoia. Protenoia, prote é primeiro, noia pensamento. Vem o seu primeiro pensamento. E esse primeiro pensamento dele faz com que ele se diferencia como Iud Rei Vadirei, ou como YHWH. Porém, na verdade, ele é YHWH. Mas, porém, na verdade, ainda nada existe. Por quê? Porque também essa diferenciação do incognoscível, do número 0, quem o de rei vai de rei, o nome oculto, quem o Ruxa chama de pai, ele teve também um pensamento. Esse pensamento era, na verdade, se diferenciar como o filho unigênito do pai, como primogênito, como autogerado. E diz que esse pensamento, ele se diferenciou, ele se tornou Eud Rei Vav Rei, que é, porém, o nome revelado, o YHWH, que é o nome revelado. Então, aqui, na verdade, o Filho unigênito, que conhecemos como Yahushua, como foi mostrado nas passagens lá, que já lemos, na verdade, ele revela o Pai. E esse aqui, na verdade, ele faz a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai que o Filho cumpre? O Pai desejava criar, mas para ele criar todas as coisas, ele tinha de criar através do Filho. E o Filho, ele é fiel ao Pai, porque o Pai, na verdade, é revelado nele, porque ele é a imagem do Pai. E ele passa a criar todas as coisas de conformidade, o beneplácito do Pai, o consentimento que o Pai propusera nele mesmo. Então, na verdade, assim, olha, aí o Filho, ele cria a casa do Pai. Quem é a casa do Pai? É o desejo do Pai. Das coisas vinha a existência. Dos céus superiores vinha a existência. O nosso Mashiach não disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, na verdade, ele cria 12 dimensões, 12 céus, 12 Chamaim supremo. Como é o nome desse Chamaim? Porém, na Bíblia, usando o grego bíblico, Uranos, ou a palavra pleroma, significa completo, total, no grego bíblico. Em todas as passagens que encontrarmos o termo plenitude, porém no grego bíblico é pleroma. Está se tratando da casa do Pai, que o Filho criou, que são esses 12 céus, da qual você pertence, e todos aqueles que aceitaram o seu nome também pertencem. E, na verdade, amados irmãos, é mostrado que, porém, desse céu supremo, o mais baixo, aqui embaixo, porém, em hebraico bíblico, arcaico, é chamado de Ahamote, porém no grego bíblico, chamado de Sofia, também conhecido como Pit Sofia, diz que, porém, de Pit Sofia ou Ahamote, emana-se
uma deidade. Então essa deidade que emana aqui, na verdade, o nome Yari-Dabaoth. E de Yari-Dabaoth sai, na verdade, o do Velho Testamento, que é o de rei vai vir rei de Sabaote. Esse que, na verdade, foi visto pelos profetas, por Moisés. Esse é visível. Esse está sentado sobre um alto e sublime trono. Exatamente isso. E tem anjo na sua direita e na sua esquerda. Ele é chamado de Ud-Rei Vav-Rei de Sabaote. Em todas as passagens, nas traduções que encontrarmos, porém, o termo Senhor dos Exércitos, ali é Iud-Rei Vav-Rei de Sabaote. Ele, na verdade, ele sai, ele é emanado, porém, da parte mais baixa do céu supremo, que são 12. A parte mais baixa emana ele. Aqui é o Shabat, é o repouso. É aqui representado como o sétimo céu, é o número 7. Então, na verdade, aqui em vermelho, diz que tem Samael. Samael significa a deidade cega, porém conhecido como Yari-Dabaoth nos manuscritos, como Sáquila. Porém, no Tanar, de forma em geral, ele é chamado de Satã. Satã significa oposto, adversário. Ele é representado aqui como o lado esquerdo desses 7 céus. E porém do lado direito está Iud-Rei Vav-Rei de Sabaote, que é o do Velho Testamento. Vocês entenderam ou não? Então, na verdade, eu creio que vocês entenderam. Então, mas existe 2 Elohim, 3, não. Só existe um Iud-Rei Vav-Rei, que é esse superior, protenói, o primeiro pensamento do invisível. Porém, aquele que o Iud-Rei Vav-Rei, YHWH, que nunca foi visto por alguém, nem por anjo e nem por profeta. Esse, na verdade, é revelado através do Filho, que é o Mashiach e a Yahushua. Porém, o que foi visto está cá embaixo. Tá aqui embaixo, no Sabate. Lembra, olha, esse de amarelo aqui, ó, esse retângulo de amarelo, ele, na verdade, representa os céus superiores. Nele não há Satã, nele não existe guerra. Porém, desse de amarelo, sai esse de vermelho, esses céus inferiores, que é representado aqui por esse retângulo de vermelho. Porém, o que foi visto foi, na verdade, o de rei Vav-Rei de Sabaote, o do Velho Testamento. E o mundo superior, ele está separado do mundo inferior, dos céus inferiores. O do Velho Testamento, ele foi visto pelos anjos e pelos profetas, e tem anjo à sua direita e à sua esquerda. Então, na verdade, ele é o Criador dos céus inferiores, aonde existe guerra, porque nele existe Satã. E o Mashiach não nos ofereceu, porém esses céus, esses universos, esses chamaim da guerra, onde existe Satã, mas ele ofereceu o céu supremo, que é completo, ele é total, não existe Satã. Exatamente isso. E você pertence lá. Ele, na verdade, te tira daqui e te leva para esses céus superiores. Eu creio que vocês entenderam. Não quero fazer um vídeo longo.
Não quero fazer um vídeo longo. Queria mostrar um negócio aqui para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Tá aqui, olha. Vou mostrar uma passagem aqui para vocês. É importante, tá? Muito importante, ó. E a Janã, o João, né? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 a versículo 10. Vamos ver o que o nosso Machia e Yahushua, ele diz para os seus discípulos. E disse-lhe Yahushua: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, observa que ele disse, usou o verbo vir e não o verbo ir. Muitos irmãos, eles usam o verbo ir, quando na verdade ir. Ninguém vai ao Pai, mas aqui está, ninguém vem, é o verbo vir, porque o Pai é invisível. O Pai, na verdade, só pode ser visto, compreendido, adorado através do Filho, que é o Machia e Yahushua. Então é o verbo vir e não o verbo ir. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele está indicando o Pai nele mesmo. Olha assim, que ele continua aqui, tá? Se vós conheceis a mim, também conheceis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Tá vendo, irmão? Está mostrando bem claro que o Pai é visto nele. E desde agora conheceis o Pai e tendes visto. Se vós conheceis a mim, você está conhecendo o Pai. Tem visto o Pai. E desde agora o conheceis e tendes visto. Isso despertou a curiosidade de Filipe. Olha o que disse. E disse-lhe Filipe: Mestre, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha o que diz Yahushua. E disse-lhe Yahushua: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Ele disse bem claro que ele é a revelação do Pai. O Pai só pode ser visto através dele. Então, na verdade, não é o do Velho Testamento e o de rei vai vir rei de Sabaote, o YHWH de Sabaote, que é o Pai do nosso Machia e Yahushua, mas é o de rei vai vir rei, o topo de tudo, a diferenciação do incognoscível, representado no nosso diagrama como número 0. É exatamente isso. Olha, faz parte do estudo. Olha, o número do nosso WhatsApp, do nosso grupo, está aqui abaixo na descrição. Faz parte do nosso grupo. Nós vamos aprender com você e você também conosco, tá bom? Então, bem claro, eu estou há tanto tempo convosco e não me entende desconhecido, Felipe? Quem vê a mim está vendo o Pai. O Pai é visto através do Filho. Não é o do Velho Testamento, irmão. Olha, tem uns manuscritos aí, tá? Que, na verdade, Nag Hammadi, tá aqui abaixo da descrição. Nós estudamos lá, tem um grupo bom de irmãos, tá? É bom você fazer parte. Quem vê a mim está vendo o Pai. E como diz tu, Filipe? Mostra-nos o Pai. Aí diz: não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ó, irmão, bem claro, tô chegando aí, tá? Chegando aí que eu quero terminar o vídeo, não quero fazer um vídeo longo. Ah, meu irmão, na verdade assim, olha, tá? Eu sei, tá? Que não é fácil, né? Talvez você tá falando, indagando, né? Ah, mas por que o que o Matimide mostra é tudo diferente? É porque, amados irmãos, eu amo a Bíblia, mas examinando os seus originais, examinando sua etimologia,
E também eu não rejeito aqueles manuscritos que foram ensinados do próprio Mashiach e Yahushua para os seus discípulos. O nome é Ahamote, em hebraico, que é em grego bíblico chamado de Pit Sofia ou Sofia. Está aqui abaixo da descrição. Faz parte do nosso estudo. O WhatsApp está embaixo. E também tem uns manuscritos que é do século I, que é dos discípulos do nosso Mashiach Yahushua para os seus discípulos. Porém, a Bíblia, você sabe, nós temos 4 evangelhos, e os 4 evangelhos, na verdade, são parábolas, metáforas. Só vamos entendermos os 4 evangelhos só através desses manuscritos. Lá está bem revelado, está claro. Não está em parábolas, não está em metáforas. E depois nós temos os Atos dos Apóstolos, que é uma pequena história das Irmandades primitivas. É muito pobre a informação que tem lá. E depois nós temos as cartas dos discípulos dos apóstolos do nosso Mashiach. Mas a carta é os ensinamentos? Não, irmão, as cartas não é os ensinamentos. As cartas, elas servem para quê? Para uma advertência, para um conselho, um elogio e etc. Não é um manual da salvação que o nosso Mashiach passou para os seus discípulos. E depois nós temos, na verdade, Apocalipse, que na verdade é um manuscrito enigmático. Ninguém entende realmente. Agora, você quer entender o Apocalipse? Vai para esses manuscritos. E o Torá, o Taná, o Velho Testamento, é bem revelado nesses manuscritos. Amados, faz parte do nosso grupo. Aqui embaixo está o WhatsApp do nosso grupo. Faz parte. Assim nós vamos aprender com você, com vocês, e vocês também vão aprender conosco. Como está escrito, aprendeis uns com os outros. Sem esses manuscritos, ninguém conhece a Bíblia. Imagina que conhece, mas na verdade não conhece, viu? Só através desse manuscrito. Eu agradeço os que chegaram até aqui e os que não chegaram também. Vou encerrar, tá? Muito obrigado.